Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito bom encontrar vocês aqui novamente. Espero que estejam todos bem, estejam estudando muito. A gente passou muitas atividades para vocês, muitas normas para que vocês leiam, mas isso é muito legal porque com certeza nós só conseguimos evoluir aí com o conhecimento e é isso que vocês estão procurando aqui no nosso curso do Instituto Federal do Piauí. Tudo bem, meus queridos? Hoje nós falaremos sobre os objetivos do direito notarial e registral. Vocês já sabem bastante coisa do direito notarial e registral, sabem a denominação, como são chamados, sabem a origem, né? Nós passamos bastante coisa na nossa última aula. E hoje nós falaremos algo muito importante que são o quê? Os objetivos do direito notarial e registral. O primeiro objetivo do direito notarial e registral, meus queridos, é o quê? É dar publicidade. Professor, o que é publicidade? Meus queridos, para o professor Eli Lopes Meireles, vocês podem me acompanhar aí nos slides, publicidade é a divulgação oficial de um ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos. Ou seja, alguns atos jurídicos eles são tão importantes que a lei determina que eles devem, para ter a sua validade, eles devem ser o quê? Públicos. Eles obrigatoriamente devem ser publicizados. Deve existir um órgão que dá publicidade para todos estes atos. E a maioria dos atos notariais e de registro, eles são públicos. Então, ou seja, um dos objetivos da existência da atividade notarial e registral é o que? É a publicidade. E eu gostaria, meus queridos, que vocês não se confundissem com esses três institutos, que é publicidade, publicação e notificação. Então, publicidade nós já vimos. Publicidade é o conhecimento permanente que é posto à disposição de vocês por algum órgão, certo? Que produz aquilo que nós falamos na última aula, possibilidade de conhecimento, ou seja, cognoscibilidade, e é destinada a todos. Então, todas as pessoas, e anota que eu vou falar para vocês, todas as pessoas podem se dirigir até um cartório e verificar se o professor André é casado ou não. Porque o meu registro de casamento ele é público. Qualquer pessoa pode ir até o cartório aí da sua cidade, onde você nasceu, e requerer uma certidão do seu nascimento. Por quê? Porque esse ato ele é público, qualquer pessoa. Se eu quero saber o motivo da morte de alguém que faleceu aí na sua cidade, você vá até o cartório de registro civil onde essa pessoa faleceu e requer lá o quê? A certidão de óbito de qualquer pessoa, sem precisar indicar o motivo, porque esses atos são públicos, né? A atividade ela é pública, os cartórios existem para dar o quê? Principalmente publicidade. Tudo bem? Publicação é um ato o quê? Que não fica à disposição de todos. Não são todas as pessoas que têm acesso a essa publicação. Diferente da publicidade, que eu falei para vocês. Publicidade é para todos. Todas as pessoas têm acesso. E notificação que também não. Notificação é um conhecimento de determinada informação dirigida a pessoas determinadas. Ou seja, alguém envia uma notificação para você. Você envia uma notificação para o Instituto Federal do Piauí, ou envia uma notificação para conhecimento do professor André Vilaverde. Então essas são as principais diferenças. Então lembre-se, os cartórios existem para, um dos principais objetivos é o que? Outorgar publicidade, ou seja, dar conhecimento permanente para todas as pessoas. Todas as pessoas têm acesso às informações contidas em um cartório. Tudo bem? Sempre por meio de certidão, nós falaremos sobre isso aí no decorrer das aulas. Seguindo aqui a nossa aula, o segundo objetivo do direito notarial e registral, o segundo objetivo dos cartórios extrajudiciais é o que? É dar autenticidade. Professor, o que é autenticidade? Autenticidade é a afirmação de que uma coisa, documento ou declaração são verdadeiros por confirmação de um agente público.
ou seja, é o meio pelo qual o Estado tem de dar presunção de veracidade a determinado documento. Ou seja, quando você apresenta a sua certidão de nascimento, essa certidão ela tem o quê? Presunção de veracidade. Ela tem autenticidade, ou seja, a afirmação de que a declaração contida nessa certidão de nascimento ela é verdadeira, que a pessoa nasceu naquele dia, que os pais dessa pessoa são fulano, ciclano, que os avós são beltrano, que o nome dessa pessoa é André Vilaverde de Araújo. Por quê? Porque esse documento, essa certidão de nascimento, ela tem autenticidade. Tudo bem, meus queridos? Eu coloquei no slide para vocês aqui que a escritura e o registro, eles criam uma presunção relativa de verdade, certo? Mas não dão autenticidade ao negócio, ao fato jurídico de que se originam. Professor, o que seria isso? Por exemplo, aqui que eu coloquei para vocês, uma declaração de nascimento pelo pai que se apresenta como sendo pai, sem o ser, somente o próprio instrumento é que tem autenticidade, ou seja, o que é considerado autêntico é a certidão de nascimento. Agora, não há como verificar se aquela declaração é verdadeira ou não, né? Se aquela declaração é falsa, e aí a pessoa responde por diversos crimes e por diversas sanções administrativas. Mas este documento, o fato de que a pessoa compareceu ao cartório e declarou que fulano de tal é filho e apresentou a documentação legal, esse documento ele tem autenticidade. Tudo bem, meus queridos? Seguindo aqui, o nosso terceiro objetivo dos cartórios é o que? É outorgar segurança. Meus queridos, segurança é sinônimo de redução de riscos em razão de uma atuação preventiva dos notários e registradores. Ou seja, segurança é uma certeza quanto à existência, à validade e à eficácia dos atos praticados pelo notário ou pelo registrador. Certo? E outra coisa, essa segurança, ela proporciona o quê? Que em havendo falha na prestação do serviço, o patrimônio do prejudicado será recomposto. Professor, será recomposto por quem? Pelo tabelião ou pelo registrador. Ou seja, o tabelião ou registrador é uma pessoa que exerce uma função pública e ele tem responsabilidade pelo exercício dessa função. Então, no momento em que ele faz uma declaração falsa, no momento em que ele não gera segurança para as pessoas, este ato ele não vai ser válido e o tabelião ou o registrador ele vai responder com o seu próprio patrimônio. Por quê? Porque ele não deu segurança jurídica, que é um dos objetivos da atividade notarial e registral. Na verdade, eu entendo que a segurança é o principal objetivo da existência dos cartórios. Então, se um dia perguntarem para vocês qual é o principal objetivo dos cartórios, outorgar segurança jurídica para as pessoas, outorgar segurança jurídica na prática dos diversos atos da vida civil. Tudo bem? Esse é o nosso terceiro objetivo e seguindo aqui com a nossa aula, nós falaremos para vocês agora o quarto e não mais importante objetivo da atividade notarial e registral, que vocês já sabem que serviço notarial e registral, atividade notarial e registral é sinônimo de cartório extrajudicial. Tudo bem? Então vamos lá, o nosso quarto objetivo, nosso quarto princípio da atividade notarial e registral é o que? É a eficácia. Eficácia, meus queridos, é a aptidão para produzir efeitos jurídicos, certo? É a aptidão que determinado ato tem para produzir os seus efeitos jurídicos. E essa é uma das funções, é um dos objetivos da atividade notarial e registral, é dar eficácia aos atos e negócios jurídicos. Essa eficácia, meus queridos, ela tem dois efeitos. O primeiro efeito que eu quero que vocês anotem e guardem aí é o efeito positivo, ou seja, é a garantia de que esse ato irá satisfazer o interesse jurídico protegido. Professor, o que é isso? Eu até dei um exemplo para vocês aqui, ó. Na lavratura e no registro de uma escritura, irá gerar ao interessado
o direito de propriedade em relação ao imóvel. Ou seja, no momento em que o tabelião lavra uma escritura, no momento em que o registrador de imóveis registra essa escritura, esse ato ele gera o quê? Uma eficácia, ele gera uma aptidão de produção de efeito. Qual o efeito? O efeito do direito de propriedade. No momento em que o registrador ele inscreve nos seus livros o registro de nascimento de uma criança, esse registro ele tem eficácia, porque ele tem a aptidão de produzir efeitos jurídicos. Quais seriam esses efeitos, professor? Os efeitos em relação ao nascimento. A partir desse momento, a pessoa ela é considerada o quê? Um cidadão. A partir do momento do seu registro de nascimento. Tem eficácia a produção de quais outros efeitos? Produção em relação ao nome. A partir de qual momento que a pessoa é considerada com o seu nome oficialmente para o Estado? A partir do momento do seu registro. Ou seja, esse registro ele gera eficácia em relação ao nome. Tudo bem? Então nós já vimos que os objetivos da atividade notarial são a publicidade, né, que nós já falamos lá no nosso primeiro slide, a autenticidade, a segurança e a eficácia. E aí, meus queridos, para a gente encerrar a nossa aula, mas professor, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia de quê? Meus queridos, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia de atos, fatos e negócios jurídicos. Como esse é um curso sobre a atividade jurídica, é importante que vocês tenham bem claras essas diferenças entre atos, fatos e negócios jurídicos. Então vamos lá. Meus queridos, ato jurídico, lato sensu, ou seja, em sentido amplo, é toda manifestação de vontade que está de acordo com o ordenamento jurídico. Certo? Ou seja, nesse sentido, o ato jurídico pode ser a lei, pode ser a moral, pode ser a ordem pública e pode ser o quê? Os bons costumes. Esse é um ato jurídico em sentido amplo, um ato jurídico lato sensu. E em sentido estrito, professor, estrito sensu, é toda manifestação de vontade lícita que produz efeitos impostos pelo ordenamento jurídico. Eu dei um exemplo para vocês aqui, mas posso dar mais agora, que é o reconhecimento de um filho. Então, o reconhecimento de um filho é um exemplo de ato jurídico estrito sensu, porque é uma manifestação de vontade do pai, né? O pai se dirige até o cartório e essa manifestação de vontade de reconhecer o quê? Os efeitos impostos pelo ordenamento jurídico. Qual o efeito? O efeito de ser o pai daquela criança. Tudo bem? Esse é então um ato jurídico estrito sensu. Professor, e o que seria o fato jurídico? Meus queridos, fato jurídico é uma ocorrência que interessa ao direito. Qualquer ocorrência no mundo dos fatos que tenha interesse para o direito, ele é considerado o quê? Fato jurídico. Nós dividimos o fato jurídico em fato jurídico ordinário e extraordinário. O fato jurídico ordinário, meus queridos, nós temos como exemplo o quê? O decurso do tempo. Então, quando a pessoa, e vocês que estão fazendo o curso de serviços jurídicos, já verificaram que, por exemplo, vocês têm prazos, os advogados têm prazos para cumprir. Esse prazo, ou seja, esse decurso do tempo relacionado ao prazo é o que? É um fato jurídico ordinário. Né? A prescrição, nós temos determinado prazo para exercer as nossas pretensões. Então, uma indenização, por exemplo, alguém bateu no seu carro aí hoje, você não pode daqui 50 anos querer cobrar essa indenização, porque nós temos um prazo para exercer essa nossa pretensão. E esse prazo para o direito é chamado prescrição. Então, esse fato jurídico, ele é um fato jurídico ordinário, porque ele interessa ao direito. Esse decurso do tempo, ele tem interesse para o direito. Tudo bem, meus queridos? Professor, e fato jurídico extraordinário? Meus queridos, fato jurídico extraordinário, nós podemos citar como exemplo para vocês aqui uma catástrofe. Então, uma catástrofe que gera a morte de alguém
ela é o quê? Um fato jurídico extraordinário. Por quê? Não há manifestação de vontade, mas em razão dessa catástrofe nós tivemos o quê? Um ato que interessa, um fato que interessa ao direito, que é a morte de determinada pessoa. E como essa morte interessa para o direito, esse fato extraordinário nós consideramos como sendo o quê? Um fato jurídico. E agora o mais importante que eu queria que vocês nessa aula se atentassem agora é o quê? Porque o objetivo do direito notarial registral, ele em regra é para dar publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos negócios jurídicos. Professor, e o que é o negócio jurídico? Negócio jurídico é toda manifestação de vontade lícita que produz os efeitos desejados pelas partes. Então, no negócio jurídico, os efeitos não são os descritos na lei, como é o caso do reconhecimento de firma. Lembra do reconhecimento de filho, né? O reconhecimento de filho é um ato jurídico, porque os efeitos decorrentes do reconhecimento do filho estão previstos na lei. A partir do momento do reconhecimento do filho, no caso do ato jurídico que nós vimos anteriormente, os efeitos estão previstos na lei. A pessoa passa a ser pai, a pessoa ela tem obrigação de prestar ao serviço de educação, de lazer, de assistência educacional, para o quê? Para o seu filho, né? Em havendo o falecimento desse pai, o filho reconhecido tem o direito de herança. Então, assim, o reconhecimento de filho, os efeitos são previstos na lei. Por isso que ele é considerado um ato jurídico. Agora, o negócio jurídico não. O negócio jurídico são os efeitos desejados pelas partes. E aí eu trouxe um conceito que eu gosto muito, que é do professor Flávio Tartucci. Ele nos diz o seguinte, que negócio jurídico é o ato jurídico em que há uma composição de interesse das partes para uma finalidade específica. Qual seria um exemplo de negócio jurídico? Uma compra e venda de um imóvel. Uma compra e venda de um imóvel é um negócio jurídico. Por quê? Porque há uma manifestação de vontade do vendedor, ele manifesta a sua vontade em vender o seu imóvel. E há uma manifestação de vontade do comprador. O comprador manifesta a vontade de adquirir aquele imóvel. E esse efeito, essa vontade lícita dessas duas partes, ela produz um efeito desejado. Qual que é o efeito? A transferência da propriedade. Ou seja, a partir do momento dessa manifestação de vontade lícita, o vendedor, ele transfere a propriedade desse imóvel para quem? Para o comprador. Por isso que nós temos o negócio jurídico. Tudo bem, meus queridos? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Quero que vocês continuem acompanhando aí no chat, continuem acompanhando com o tutor. Tem diversos materiais na apostila de vocês, detalhando mais sobre essa questão da publicidade, da autenticidade, dos objetivos. Eu gostaria que vocês aprofundassem o estudo com as atividades de classe, que nós falaremos com as atividades de casa também. Nós temos aí algumas perguntinhas para vocês, e eu gostaria que vocês fizessem com muito carinho, com muita atenção, porque isso é muito importante para a evolução de vocês aqui no nosso curso do Instituto Federal do Piauí. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e bons estudos para vocês aí em casa.